Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Para isso eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 30, versículos de 1 até o versículo de número 6. 1 Samuel, capítulo 30, versículos de 1 a 6. Se os irmãos puderem, se coloquem de pé, para que nós possamos ler este texto. Por que se fortalecer no Senhor? Nós vamos ver alguns motivos que nós temos para se fortalecer no nosso Senhor. Para todos acharem. Esses dias atrás eu falei a página, mas eu estava com a mesma Bíblia que eu estou hoje, a página é diferente. Acho que as pessoas, quem procurou pela página, não deu certo. Então hoje eu não estou com a Bíblia certa. Então é só o texto, 1 Samuel 30, começando no versículo 1. O texto diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, a ninguém, porém, mataram. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jizreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Amado Deus eterno Pai, eu quero agradecer pelo privilégio que nós temos de abrir a Bíblia com liberdade e, além de poder ler, pregar a palavra do Senhor, ensinar, aprender, praticar com liberdade. Em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor nos ajude a usar essa liberdade o máximo possível, para que nós possamos conhecer mais o Senhor, para que a palavra do Senhor seja um instrumento de salvação, transformação de vida, consagração e dedicação total ao Senhor. Pai, eu quero pedir que o Senhor nos auxilie nessa noite com o poder do Teu Espírito Santo. Eu que irei trazer a palavra do Senhor, e quem irá ouvir precisa do poder do Teu Espírito Santo para entender, para absorver e para praticar a palavra do Senhor e assim fazer a vontade perfeita do Senhor. Então nos auxilie nesse momento, nós clamamos pela ajuda e o auxílio do Senhor, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, podem se sentar. Nós temos aqui neste texto uma época na vida do rei Davi muito difícil e um tanto quanto complicada. Davi aqui no texto que nós lemos, neste contexto dessa história, ele estava fora da sua nação. Ele estava fora do seu povo, que era o povo de Israel. E ele estava sendo perseguido pelo próprio rei Saul. Depois que Davi matou o gigante Golias, Saul ele não suportou ver o povo aclamando Davi e ele se sentiu ameaçado. E ele então começou a perseguir o rei, o jovem Davi, que na verdade já tinha até sido nomeado rei também. Davi agora teve que buscar refúgio justamente em um povo inimigo de Israel. Ele estava com os filisteus e ele havia se alojado numa cidade chamada Ziclag, a cidade que era sob o controle dos filisteus. E os filisteus então deram essa cidade para que Davi pudesse se alojar, enquanto ele fugia do rei Saul. E ele ficou por fora dessa cidade, ele se alojou, mas ele ficou fora dessa cidade por 2 dias. E ali agora ele mantinha a sua família, os seus empregados, animais, bens pessoais, estava ali junto com Davi,
naquela cidade. E durante o período em que ele ficou fora, outro inimigo de Israel, os amalequitas, invadiram aquela cidade e colocou fogo, destruindo as casas e levou as pessoas como prisioneiros. Inclusive, a família de Davi foi levada junto com os amalequitas. Ao retornar para essa cidade, após 2 dias ausente, Davi então se encontrou numa situação inusitada. Ele chegou, viu a cidade destruída, e ele viu então a sua casa destruída, e ele viu que a sua família havia sido levada. E ele então foi surpreendido por uma situação que ele não poderia imaginar. Mas nós podemos imaginar então aqui no texto quão grande foi o choque de Davi. Quais sentimentos foram que invadiram a vida de Davi naquele momento? Eu creio que ele assustou, ele teve agonia, desespero. O texto diz que ele teve, o versículo 30, ele teve angústia. E eu creio também que ele teve ira e ele teve preocupação, porque agora os seus familiares tinham sido levados. Mas apesar do choque e do desespero natural que acontece com uma pessoa numa situação inusitada e inesperada como essa, no final do versículo 6, Davi tem uma atitude que tem muito a nos ensinar nesta noite. O texto diz que Davi muito se angustiou, diz aqui no começo do versículo, mas no final diz que, todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Então essa foi a atitude de Davi. Houve sim o choque, houve sim a preocupação, deve ter havido ira, mas Davi, no meio da angústia, ele decidiu se fortalecer no Senhor, seu Deus. Então, fortalecimento no Senhor. Foi essa atitude na vida de Davi que tem muito a nos ensinar. Da mesma forma, meus amados, nós como crentes, apesar de salvos, servos do Senhor Jesus Cristo, apesar de termos uma vida em comunhão com Deus, nós também podemos ser surpreendidos por situações delicadas e difíceis nas nossas vidas. Nós não estamos livres de situações difíceis que podem nos causar dor, angústia e várias outras situações. Ao longo das nossas vidas, nós podemos ser surpreendidos por enfermidades e elas não avisam quando elas vão chegar. Acidentes também não dão avisos. Os ladrões não avisam. Eles estão à solta na nossa sociedade e cada vez mais atuando e prejudicando as nossas vidas, e eles não dão nenhum sinal. Apenas chegam e nos causam problemas. Nós podemos citar outras situações em época de crise, como desemprego, como falta de diminuição de renda. Nós muitas vezes podemos ser passados para trás nessa vida, enganados e sofrer várias injustiças enquanto nós vivemos aqui neste mundo. E situações que nós vamos ser pegos, na maioria das vezes, de surpresa, que nós não estamos esperando e de repente acontece algo que pode nos prejudicar. Mas independente do tipo de injustiça ou tipo de imprevisto que nós venhamos a acontecer, qual é a atitude correta diante dos imprevistos? A atitude correta é a atitude que teve Davi, procurar se fortalecer no Senhor, que é o nosso Senhor também. Mas nossa reação natural, muitas vezes, não é imediatamente procurar se fortalecer da forma certa. Muitas vezes, nós buscamos recursos humanos. Buscamos a justiça, buscamos algumas instâncias, procuramos muitas vezes médicos, órgãos de governos, órgãos humanos, e não tem nada de errado nisso. Temos sim que recorrer aos médicos, temos que recorrer muitas vezes aos órgãos governamentais, mas eu posso garantir nessa noite, não há nada mais eficiente do que buscar o recurso certo, que é se fortalecer no Senhor. Nós precisamos de médicos, sim, precisamos sim de alguns órgãos, de ajuda de pessoas, mas vai ser muito mais eficiente quando nós buscarmos, primeiramente, fortalecimento no Senhor, assim como fez o rei Davi. Então, nessa noite, eu quero mostrar alguns fatos aqui mais específicos que nos mostram por que devemos então buscar esse fortalecimento no Senhor? Porque nós não devemos então depender só de nós mesmos e da ajuda humana? Por que nós temos que nos fortalecer no Senhor, o nosso Deus? Então, em primeiro lugar, nós podemos ver aqui que nós devemos nos fortalecer no Senhor,
porque nós estamos, como eu já disse na introdução, sujeitos a vários imprevistos durante a nossa vida aqui na terra. Veja os versículos de 1 a 3 do capítulo 30, diz que sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, a ninguém, porém, mataram. Tão somente levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Como eu mencionei na introdução, Davi ele foi pego de surpresa. Não, Davi ele não estava esperando voltar e ver a cidade queimada, destruída. Não, ele não estava esperando ver a sua família sequestrada, ele longe dos seus filhos, sem saber o que estava acontecendo. Ele não estava esperando por esses acontecimentos. Certamente, havia na cabeça de Davi o cálculo de passar 2 dias fora, chegar, encontrar tudo na mais perfeita ordem, dar um abraço nos seus filhos e continuar a sua vida normal. Mas, como nós vimos nos versículos 1 a 3, nada disso aconteceu. Ele foi surpreendido. E na nossa vida habitual, nós temos as nossas rotinas diárias. Nós acordamos, trabalhamos, estudamos, fazemos tudo certinho. Mas, de repente, pode acontecer também que um dia não seja como nós estávamos esperando. A nossa mente vai estar esperando que aconteça exatamente aquilo que é costumeiro, mas muitas vezes nós podemos ser surpreendidos nesta vida. O próprio Senhor Jesus Cristo nos deu um grande alerta em João 16:33. Ele disse que no mundo tereis aflições. E ele colocou as aflições, e elas são várias. Significa que nem sempre a nossa vida vai ser de acordo com o que nós planejamos. Significa que nem sempre vai tudo sair como nós gostaríamos e precisávamos. Às vezes, nós vamos passar por algum imprevisto. Certa vez, um pastor fez uma campanha financeira para a construção de sua igreja. E ele conseguiu arrecadar o dinheiro e, de repente, ele resolveu sacar aquele dinheiro que ele iria usar na construção. Foi à agência e, de repente, quando saiu com o dinheiro, ele foi surpreendido por 2 homens que levaram o dinheiro e acabou. Todo aquele dinheiro que havia sido juntado, o dinheiro foi levado. Certamente, com certeza absoluta, ele não estava esperando perder aquele dinheiro. Na cabeça dele estava planejado que ele ia sacar, ele iria construir, mas, de repente, perdeu todo o dinheiro. Certo crente, uma vez saindo da igreja, depois de dirigir um culto, a servir a Deus, abençoar a sua igreja, quando chegou na porta da sua igreja, ele foi surpreendido por 2 assaltantes, que levou a sua moto ainda financiada, e ele nunca mais viu a sua moto, e ainda teve que pagar as outras prestações restantes. Sim, nós vamos ser surpreendidos, e não só na esfera material, nós podemos ser surpreendidos por diversas situações que nós não estamos esperando. Por exemplo, nós podemos ser surpreendidos por uma enfermidade. Sim, pode acontecer com cada um de nós. Nós já tivemos no nosso meio, até mesmo pessoas que faleceram por causa de enfermidade. Todos nós podemos ser diagnosticados com uma enfermidade a qualquer momento. Nós podemos ser surpreendidos por uma situação, seja ela qual for. E o natural de nós como seres humanos, mesmo crentes, é inicialmente se desesperar. Não saber o que fazer numa situação difícil que pode nos causar dor ou mesmo nos tirar a vida. Ou diante de uma injustiça que nós podemos sofrer neste mundo. Mas, meu amado, diante dessas situações, como eu disse na introdução, nós podemos sim recorrer às várias instâncias. Se for caso de violência, às autoridades. Se for caso de enfermidades, aos médicos. Se for alguma injustiça, às leis. Mas diante de qualquer situação inusitada, inesperada, nós podemos usar esse recurso sim, mas devemos que ter a mesma atitude de Davi, procurar se fortalecer em Deus. Salmo 118, versículos 8 e 9 diz que é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem.
E o versículo 9 diz, é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. E esse texto nos mostra, então, que os homens falham, que os governantes falham, mas nós podemos confiar em Deus que nunca vai falhar. Por isso que nós temos que nos fortalecer no nosso Deus, assim como fez Davi. Mas o que envolve, então, a confiança no Senhor? Quando nós falamos confiança em Deus, às vezes parece muito mecânico, parece que apenas Davi chegou ali, de repente aconteceu a situação, ele viu tudo destruído e desceu um raio do fortalecimento e ungiu Davi. Não, não é assim. Existem alguns elementos que são envolvidos nesse fortalecimento. Não surgiu do nada aquele fortalecimento de Davi. Em primeiro lugar, envolve a confiança no Senhor, usufruir dos meios individuais de comunhão com Deus. O Salmo 55, o versículo 17, diz que de manhã, de tarde e de manhã, e ao meio-dia orarei, e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Já o Salmo 5, versículo 3, pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. O Salmo 119, versículo 97 diz, ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Meus amados, quando o texto diz aqui que Davi se fortaleceu no Senhor, não quer dizer, como eu disse, que isso surgiu do nada, de uma forma sem explicação. Não. Isso aconteceu por causa do tipo de vida espiritual que tinha Davi. Aquele fortalecimento que inundou Davi era fundamentado na sua vida devocional para com Deus. Eu gosto muito de prestar atenção nos detalhes, lá diz Senhor seu Deus. Ele sabia quem era o Deus porque ele tinha comunhão com aquele Deus. Davi tinha conhecimento do seu Deus e ele tinha práticas que o mantinha firme na confiança nesse Senhor seu Deus. Aquele fortalecimento vinha de uma vida devocional. Meus amados, não é diferente nas nossas vidas. Para nos fortalecer, para não sermos surpreendidos e ficarmos derrotados diante das situações ruins, nós precisamos nos fortalecer, mas nós também precisamos estarmos firmes no conhecimento desse Deus a quem nós servimos. Nós temos que saber quem é o Senhor, o nosso Deus, e termos comunhão com esse Deus. É preciso ter um fortalecimento com base. E a base é a vida de oração. Davi tinha uma vida de oração. E eu pergunto, em qual momento do dia você tira para ter esse momento de oração? Sozinho, só você e Deus. Numa comunhão diária com Deus, de forma rotineira, a ponto de você, todos os dias, parar naquele momento, se colocar diante de Deus, orar e ter uma comunhão íntima em oração com Deus. Qual é o momento do seu dia que você faz isso durante todos os dias da semana? É preciso, sim, ter esse momento sozinho com Deus. Lá em casa nós temos alguns momentos de oração. Quando nós vamos, em cada refeição, se nós comemos 10 vezes no dia, 10 vezes nós paramos e oramos com o Zander Filho, entre família, e oramos pelo alimento. Depois, quando ele vai dormir, nós lemos um salmo com ele, e tem outro momento de oração. Mas esse momento de oração, meus amados, é bom, precisa ter, mas eu preciso ter um momento só eu sozinho, só a Eline sozinha com Deus. O Zander Filho ainda não tem como, mas no futuro vai ter que ter um momento sozinho com Deus também. É preciso parar e ter o costume de orar constantemente, um momento individual, somente entre eu e Deus. Todos nós precisamos dessa comunhão com Deus e é isso que Davi tinha. Por isso que ele se fortaleceu em Deus naquele momento de imprevisto. Cada um de nós aqui tem um tipo diferente de funcionamento do organismo. Funciona melhor de alguns horários. Por exemplo, alguns conseguem ler melhor a Bíblia à noite. Outros conseguem melhor ler a Bíblia pela manhã. Alguns, eu já ouvi falar de pessoas que acordam de madrugada, põem o relógio para despertar, para orar na madrugada. Alguns ao meio-dia, não importa, irmãos. É preciso parar num determinado momento do dia e rotineiramente ter aquele momento individual com Deus em oração. Esse é um meio que Deus nos deixou, a oração. Não importa o horário,
mas é preciso um momento individual, de forma frequente e consistente. E esses momentos farão toda a diferença nas nossas vidas diante de um imprevisto, assim como fez na vida de Davi. Mas outro elemento fundamental para esse fortalecimento, assim como a oração, é o momento de leitura individual e devocional durante o dia. Assim como você precisa parar um período do dia, se colocar diante de Deus, só você e Ele, você precisa também de um período só entre você e Deus para que você leia a Bíblia. Não, aquele momento que eu leio com o Zander Filho para dormir, não serve para mim como devocional particular e individual. Não, eu não posso colocar que eu tive uma leitura só porque eu li no final do dia com o Zander Filho para ele dormir. Eu preciso separar um tempo e ter um momento de leitura. Veja o que o salmista diz no Salmo 119, versículo 11, conhecido por praticamente todos: escondi a tua palavra no meu coração. Então é preciso separar um tempo de leitura sequencial, onde todos os dias você consiga ler a Bíblia de forma na sequência e tirar dali alguma lição para a sua vida e deixar Deus te ensinar algo e tomar uma decisão para com Deus, e assim você vai ter um meio de fortalecimento diante dos imprevistos. Era assim que Davi tinha esse fortalecimento. A palavra de Deus era a sua meditação em todo o dia. E assim deve ser então as nossas vidas. A Bíblia precisa ser a nossa meditação em todo o dia. Precisamos estar com ela na mente. Meu amado, se você assistir um filme várias vezes, vai chegar uma hora que você vai ficar saturado. A Eline, ela assiste o filme pelo menos 15. Aí ela começa a enjoar do filme, depois ela não enjoa mais. Mas ela assiste mais uma hora, vai enjoar. Se ela assistir 15, 20, 30 vezes, vai ter uma hora que ela não vai dar conta. Ela vai contar a história de cor e salteado para todo mundo. E vai enjoar. Se você escutar uma música todos os dias, a mesma música, várias vezes no dia, uma hora você vai enjoar. Vai ter que ficar uns dias sem escutar para voltar a escutar essa música. E assim várias outras coisas que nós fazemos. Mas, meu amado, a palavra de Deus, ela nunca satura. Você pode ler todos os dias, várias vezes no dia, ler de Gênesis a Apocalipse e repetir mais uma vez, e outra, e mais uma, e mais outra, todos os dias, 365 dias do ano, e ela não se esgota, meus amados. Há sempre o que aprender, há sempre o que absorver, há sempre o que observar, há sempre como ser abençoado no mesmo texto lido 25 vezes. Pode ter certeza, não tem como se saturar da palavra de Deus. É impossível se saturar da palavra de Deus. Bons crentes passam anos e anos com a sua leitura bíblica. E quando envelhecem, estão perto da morte, vou contar um segredo. Se continuarem lendo, continuam aprendendo. Pode ser 30 anos de convertido, 50 anos de convertido, a pessoa vai morrer aprendendo. Não para. Eu vou completei agora em janeiro 20 anos de convertido. Depois de 20 anos, meus amados, eu continuo sendo surpreendido com a leitura individual e com a pregação da palavra de Deus. Não cheguei ao topo e não vou chegar. Se eu viver mais 20, eu tenho certeza absoluta que eu vou continuar sendo surpreendido com a leitura e com a pregação da palavra de Deus. Exemplo, o pastor Marcelo, ele pregou num texto que eu já devo ter lido sem brincadeira, sem exagero nenhum, cerca de 40 vezes, e mesmo assim eu pude ser abençoado com detalhes que eu nunca tinha percebido até hoje. O próprio irmão Leoncir, na quarta-feira, pregou também num texto que eu já li diversas vezes, e mesmo assim eu fui abençoado com o que ele mostrou para nós na quarta-feira. A palavra de Deus é um dos instrumentos que Davi tinha para se fortalecer. Então a força de Davi não vinha do nada, ela vinha de uma base, de um convívio diário com Deus, através de uma vida de oração e através da palavra de Deus. Esses são instrumentos individuais que nós temos para nos fortalecer em Deus nas situações difíceis. Mas também nós podemos usufruir dos meios coletivos de comunhão com Deus. Atos 2:42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Assim como nós temos os meios individuais, providenciados por Deus,
para que nós possamos nos fortalecer no Senhor, Deus também nos providenciou meios coletivos, para que juntos nós possamos buscar fortalecimento. E os elementos também são os mesmos: Bíblia e oração. Por isso que nós nos reunimos nos cultos de quarta-feira, que é considerado culto de oração. E a Bíblia nos mostra a força da oração coletiva. Mateus 18:20 diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então a oração coletiva, meus amados, faz toda a diferença. Sim, nós precisamos da oração individual, ela nos fortalece, nos dá comunhão com Deus, mas nós precisamos também dos instrumentos coletivos. Orar coletivamente também é um instrumento de fortalecimento no Senhor. Nós já tivemos várias respostas de oração na nossa igreja, de orações feitas coletivamente. Deus respondeu orações e nós fomos abençoados. Nós podemos orar juntos e podemos crescer juntos no conhecimento da palavra de Deus. Através das mensagens, através dos discipulados, através das diversas programações envolvendo a Bíblia. Deus também nos dá esse meio coletivo, além da leitura diária, onde nós paramos um momento e nós podemos então absorver a Bíblia lendo. No momento em que nós estamos na igreja, coletivamente, Deus também está pronto a nos fortalecer através da palavra. Na pregação da palavra de Deus, no estudo ministrado, seja nos discipulados. 1 a 1, o discipulado de 8 aulas. E como eu disse, não há como se esgotar. Eu não sei quantas vezes eu já fiz o discipulado de 8 aulas. Já fiz no Templo Batista Ebenezer umas 2 vezes. Quando eu vim para cá eu fiz, depois repeti novamente. E eu tenho certeza que se eu fizer mais uma vez eu vou ser abençoado. Mais uma vez eu vou aprender. Mais uma vez eu vou crescer. Eu fiz discipulado 1 a 1. Esses dias eu estava fazendo as contas em cerca de 15 pessoas até hoje, desde que eu me converti. Eu ministrei o discipulado 1 a 1. E em todas essas vezes, quem aprendeu foi eu. Em todas essas vezes, quem foi abençoado? Eu cresci, eu aprendi em todas as 15 vezes. Meus amados, se eu aplicar o discipulado 1 a 1 para mais 15 pessoas, eu tenho mais 15 oportunidades de, junto com a pessoa, crescer ainda mais. De me aproximar mais de Deus e descobrir coisas novas dentro da palavra de Deus. São instrumentos coletivos. Você tem usado desses instrumentos? Discipulado 1 a 1, as mensagens, os estudos, você tem absorvido o que é dado para você aqui na igreja? Irmãos, eu não concordo de forma alguma. Todo jovem, toda criança, depois que crescesse, que cresceu na igreja, deveria ser obrigado a fazer discipulado 1 a 1. Porque faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Muda completamente. É preciso usar esse instrumento. Se tem um instrumento de crescimento, se tem um instrumento de fortalecimento para uma igreja, é o discipulado 1 a 1. Ninguém deveria ficar fora de usar este instrumento. Quem nunca fez deveria se envolver e fazer. E quem nunca ministrou para alguém deveria ter esse desejo e praticá-lo, porque vai aprender muito mais. Irmãos, eu não aprendi tudo que eu sei no Instituto Bíblico Maranata. Talvez 10% apenas. Os outros 90% foi praticando, ministrando o discipulado, pregando a palavra de Deus, lendo e crescendo. E é assim que se fortalece, é assim que Davi se fortalecia. Bíblia e oração. Esse é o primeiro motivo. Podemos ser pegos em um imprevisto. Em segundo lugar, por que devemos nos fortalecer? Nós podemos ver nessa história que nos mostra por que fortalecer. Porque nós estamos sujeitos a problemas emocionais. 1 Samuel 30, versículo 4 e versículo 6. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. E o versículo 6, que Davi muito se angustiou. Então, quando Davi chegou à cidade, ele se deparou com aquela situação desoladora, ele foi tomado sim de uma grande angústia, de um grande sentimento de angústia. Inicialmente é normal. Não seria normal se ele chegasse lá e fizesse uma festa, porque a cidade foi destruída.
Porque a família, não, ele tinha que chegar e havia um impacto emocional, sim, naquela situação. Fugia do controle dele. E qualquer ser humano, quando ele se depara com a situação de dificuldade inusitada, é normal, sim, que ele seja impactado emocionalmente. Imagine, meus amados, uma pessoa fazendo uma festa porque descobriu que tem uma doença terminal. Não tem jeito. Imagina a pessoa fazer uma festa porque perdeu o emprego e não vai ter dinheiro para pagar as contas. Não tem como fazer uma festa quando isso acontece. Imagine você sendo assaltado e fazendo uma grande festa. Eu fui assaltado, perdi tudo. Não tem jeito. A pessoa, sim, vai ser surpreendido por um sentimento ruim quando as coisas inusitadas acontecem. Então, quem descobre, quem passa por uma situação difícil, não tem como. Eu tenho certeza que o pastor Silval, mais a dona Perla, não fizeram uma festa após o assalto. Pelo contrário, tenho certeza que ficaram extremamente angustiados, temerosos. Sim, é normal ser inundado por um sentimento ruim, porque nós somos seres humanos. Mas, como crentes, nós podemos passar por problemas emocionais que pode sim também chegar a uma melancolia profunda. A Bíblia mostra que faz parte da nossa vida como pecadores a passar por angústia. Só para vocês terem ideia que angústia faz parte das nossas vidas, que a palavra angústia, só nessa palavra, fora as outras que têm o mesmo sentido, aparece 94 vezes na Bíblia inteira. Então, meus amados, uma agonia pode nos levar, sim, a depois ter uma depressão. Eu já, desde que eu me converti, vai completar 20 anos, e eu tive que passar esses 20 anos escutando pastores dizendo, crente não pode ter depressão. Cansei de ouvir isso. Quantas vezes eu já ouvi isso dos púlpitos? E calado, não podia fazer absolutamente nada. Mas como não? Nós somos de carne e osso, e nem sempre os problemas vêm de problemas físicos, emocionais, vêm de problemas físicos. E as situações podem agravar. Irmãos amados, há uma grande diferença em não poder ter depressão e não ser vencido pela depressão. É muito mais inteligente dessa forma. Porque se é o mal do século, se é a doença que mais cresce, então não adianta fechar os olhos. Ela vai chegar no nosso meio e vai nos surpreender. Então não é que eu não posso ter, não, eu não posso ser vencido por ela, porque ela pode chegar sim. Então há uma grande diferença. Nós podemos sim ser atingidos por uma crise emocional forte. E até mesmo por uma depressão. Mas o que vai nos diferenciar é a atitude que nós vamos ter diante desse fato. Certa vez um pastor começou a emagrecer rapidamente. E ele começou a se sentir triste. Até que chegou o momento que ele estava totalmente deprimido. Sim, era depressão, ele perdeu a vontade de viver, ele ficou prostrado numa cama. Sim, um pastor. Cogitou-se pecado, mas ele conhecia a vida dele. Enquanto os outros falavam, ele teve que engolir. Os médicos passaram diversos exames, até mesmo HIV, porque ele estava emagrecendo. Mas depois de muitos exames, depois de ouvir muita besteira, até que enfim saiu o diagnóstico médico. Ele tinha problema na tireoide. Era o motivo do emagrecimento e da depressão. Não, irmãos, ele não escolheu. Não foi decisão dele. A minha tireoide vai dar problema. Eu vou ficar aqui na cama prostrado. Mas a diferença é como ele reagiu. Ele confiou em Deus e apesar de ouvir tantas besteiras, ele se levantou e hoje continua servindo a Deus. Nós podemos ser pegos, por situações difíceis. Outro crente estava no auge da vida cristã e da vida profissional. Ganhava muito bem, tinha acabado de comprar um carro, era dizimista fiel, ofertava para a sua igreja, mas de repente também se sentiu desanimado, depressivo, triste. Durante o processo, também ele percebeu que não poderia contar com a ajuda de crentes. E a única coisa que ele pôde fazer então é o que Davi fez, se fortalecer no Senhor. E mesmo não tendo culpa, ele pediu perdão para Deus e pediu para que Deus o auxiliasse. Alguns dias depois,
ele descobriu um remédio fitoterápico que ajudava a produzir serotonina naturalmente, sem efeito colateral. Resultado, pôde voltar a servir a Deus e se livrar do problema. Sim, nós podemos ser surpreendidos. Vários crentes já foram pegos, servindo a Deus com fidelidade, que de repente descobriu que estavam com câncer. Não, irmãos, não tem como fazer festa. Não, é impossível. Vamos ser tomados, sim, por problemas emocionais. Mas o correto, então, é ter a atitude de Davi, se fortalecer no Senhor. Meus amados, se a pessoa está tendo uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, ela pode sofrer o baque inicial, mas ela consegue se levantar, se fortalecer e continuar a sua vida normal. E ter atitude como a dona Maria Rita, que falava que nunca pediu para Deus curá-la. E eu lembro ali, quando eu cheguei na igreja, ela já estava com câncer, eu a vi poucas vezes, mas chegava, sentava no canto dela e nunca vi uma expressão de quem estava desesperada, amargurada com a vida. Nós podemos, meus amados, consultar os médicos, contar com a ajuda de pessoas, mas não existe nada mais eficiente do que individualmente se fortalecer no Senhor, diante dos problemas emocionais que as circunstâncias nos causam. Precisamos, assim como Davi, nos fortalecer no Senhor. E em terceiro lugar, nós precisamos nos fortalecer em Deus, porque aqui nessa história nós podemos ver que nós estamos sujeitos também à ingratidão. Versículo 6, Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Apesar de Davi aqui neste contexto estar envolvido com os filisteus, porque estava fugido, e foi o único lugar que ele achou refúgio, aqui os seus opositores que queriam apedrejá-lo não eram os filisteus, era o povo dele. Queria jogar pedra e apedrejá-lo, culpando pelo acontecido. E Davi era um homem sempre guerreiro e sempre leal, tanto que ele nunca quis matar Saul, mesmo tendo grande oportunidade. Certamente, eu creio que Davi era um bom líder, e um líder que protegia o seu povo. Mas aqui no momento de angústia, o seu exército que o acompanhava, que o conhecia, queria então apedrejá-lo, culpando Davi pela situação. Toda a culpa agora, além de estar sem a esposa e sem os filhos, recaía sobre Davi naquele momento. Momento de ingratidão com o rei Davi. Do ser humano, mesmo crente, por causa do pecado, ele é dotado dessa grande capacidade de ser ingrato, muitas vezes. Você pode ajudar uma pessoa ao máximo, dedicar a sua vida, investir a sua vida e até mesmo gastar recursos financeiros, mas qualquer deslize, você vai ser apunhalado. É assim que funciona, infelizmente, por causa da nossa índole do pecado. E se envolver dinheiro, então, pior ainda. Nós somos seres humanos e a nossa tendência é de sermos ingratos. Isso acontece na política, no trabalho, no futebol. Infelizmente acontece na vida cristã também. No relacionamento entre crentes em Cristo Jesus. Está brincando, Zé? Sim, irmãos, acontece. Não pense que ajudando o irmão em Cristo, investindo a sua vida, você vai só ganhar tapinha nas costas. Infelizmente não. Há sim gratidão entre nós crentes em Cristo Jesus. Certa vez um pastor ajudou uma pessoa que estava passando por uma grande dificuldade. E esse pastor fez de tudo, usou o seu carro para levar de um lado para o outro, ele fazia visitas, ele orava com essa pessoa, mas passou um tempo, aquela pessoa ficou com raiva do pastor, sem mais, sem menos, e começou a maltratá-lo no meio da ajuda. E demonstrou toda a sua ingratidão, apesar de todo o esforço que ele havia feito. Eu e o pastor Aderbal e a irmã Michele, nós estudamos no IB, em Araçatuba. Lembra, Aderbal? Irmãos, e as cozinheiras, elas levantavam de madrugada, de domingo a domingo. Lembra dos almoços? Lembra do café da manhã? E elas recebiam ofertas, elas não tinham salário. E não eram ofertas grandes, que dava para ter uma vida, era uma vida regrada. Ofertas baixas, somente o suficiente para sobreviver. Mas de domingo a domingo elas cozinhavam para nós. Lembra disso, Lerbal? Eu lembro até do rosto de algumas cozinheiras. Mas sabe o que acontecia na hora do refeitório? Nós víamos alunos reclamando da comida. Muita reclamação e pouco agradecimento. É assim o ser humano.
No que diz respeito ao relacionamento, pode ter certeza, meu amado, vai chegar o momento da sua vida, por mais que você tenha boas intenções, você pode magoar alguém e ser mal entendido. Ou entender mal uma outra pessoa. E você tem duas opções então: se vingar, lutar com unhas e dentes, ou fazer como Davi fez, se fortalecer no Senhor. Pessoas ficam chateadas, se sentem injustiçadas, se fortalecem em outras pessoas e se alimentam das desavenças. O pastor colocou nas palavras do pastor das panelinhas. É muito mais fácil você achar alguém para te apoiar no errado do que no certo. É impressionante. Forma-se mais um grupo de pessoas para defender o errado do que um grupo de pessoas para fazer o certo. Esses somos nós, seres humanos. Vai ser assim até Jesus Cristo voltar. E no final, sabe o que acontece? Os irmãos, as pessoas se envolvem em coisas particulares, no final ficam chateadas umas com as outras e sobra para a igreja. As pessoas vão embora chateadas e não resolvem os seus problemas. Se sentem injustiçadas. E às vezes até são. Às vezes estão realmente sendo injustiçadas. Mas o que fazer então? Davi podia ter rodado a baiana, como diz a expressão popular, né? Poderia ter ficado bravo com aqueles soldados. Vocês não têm vergonha? Tudo que eu já fiz por vocês? Não. Vou usar outra expressão popular. Davi mexeu o doce. Ele se fortaleceu no Senhor e correu atrás do prejuízo, usando outra expressão popular. Se fortaleceu. Durante a nossa vida, meus amados, nós podemos sim sofrer com algum tipo de ingratidão. E podemos ser até prejudicados, ou prejudicar alguém. Mas o que fazer? Assim como Davi, é preciso se fortalecer no Senhor, mexer o doce e correr atrás do prejuízo. Para concluir, eu quero ressaltar que fortalecer-se no Senhor não é algo superficial. Davi, quando se fortaleceu no Senhor, ele buscou por algo que fazia parte da sua vida cotidiana. Davi conhecia bem a Deus, tanto é que o texto diz, o Senhor, seu Deus. Tinha comunhão com esse Deus, era submisso a esse Deus e o servia. Fortalecer-se no Senhor foi um passo automático devido ao resultado natural da sua vida com Deus. E dessa forma, meu amado, fortalecer-se no Senhor vai também ser um passo natural nas nossas vidas, quando nós estivermos usufruindo dos meios que Deus nos deu para que isso aconteça na hora de um imprevisto. Nós vimos aqui nesta história que Davi, diante da adversidade, se fortaleceu em seu Deus. Ele poderia sair derrotado e a história poderia ser diferente. Ficar ali choramingando, mas ele decidiu se fortalecer. E a continuidade da história mostra que Davi se levantou e ele teve forças para recuperar o que ele havia perdido. Ele foi atrás dos amalequitas, recuperou as suas esposas, os seus bens e os seus filhos. Na vida, meus amados, assim como Davi, em um momento ou outro, nós podemos ser atingidos pelos imprevistos. Problemas emocionais, ingratidão, seja qual hora que for. De acordo com o que você tem vivido hoje, vai ser a sua atitude e a sua reação. E o resultado durante o momento em que você for pego no improviso. A sua vida cristã atual faria naturalmente que você buscasse o fortalecimento ou o desespero e a derrota. Essa noite eu gostaria que você fizesse uma análise da sua vida espiritual e você pensasse só entre você e Deus. Se você fosse pego numa situação difícil, como Davi foi pego, qual seria a sua reação? Efésios 6:10 nos dá uma exortação interessante. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como tem estado a sua vida espiritual? Será que ela está fortalecida ao ponto de você ter a reação certa diante do improviso que pode vir a acontecer na sua vida? Gostaria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar.